Bom dia a todos. Estamos começando mais um Ciência para o Rio. No episódio de hoje, temos a honra de receber o meu amigo Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor, químico industrial, ex-presidente do Conselho Regional de Química da Terceira Região e um grande defensor da educação como motor de transformação social. Bom dia, Rafael. Um prazer muito grande te receber aqui. Bom dia, bom dia. Um grande prazer estar aqui, falar de ciência e falar de Rio de Janeiro. Rafael, você costuma dizer que a educação é a chave para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Qual o papel dos institutos federais na inclusão social? Bom, isso é uma pergunta de uns 3 programas. Não, eu acho que assim, acho que a educação ela tem um papel muito estratégico, seja educação de ensino fundamental, seja educação de nível superior e seja a formação de ensino médio. Os institutos, eles formam esse profissional não só com conteúdo propedêutico, mas também com conteúdo técnico. E eu acho que cada vez mais o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, ele precisa de uma formação técnica para a gente conseguir dar um fortalecimento nas áreas do conhecimento. Então, eu acho que os institutos federais, por fazerem uma educação profissional, né, uma formação técnica de nível médio, ele forma um técnico em mecânica que sabe história, sabe geografia, né, sabe filosofia, se reconhece não só como um profissional que vai desenvolver sua atividade naquela área de formação, mas também o seu lugar como cidadão e o que aquela função que ele desenvolve, que ele faz, né, no dia a dia dele, como técnico, ele pode mudar a transformação, aí, mudar um pouco a sociedade. Então, eu acho que os institutos federais ele têm um papel muito estratégico nisso, né, que é você dar elevação de escolaridade, mas também com a formação numa área de conhecimento para gerar um desenvolvimento daquela região, daquela cidade. E um outro diferencial, né, muito grande é que os institutos federais, eles, desde a sua concepção, na forma da instituição que ele foi descentralizado das capitais. Então, ele permitiu que o cidadão lá do interior do estado, né, seja do Rio de Janeiro, seja do Pará, seja na zona de fronteira, ele conseguiu não sair de casa para ter que estudar. Então, eu acho que isso também gerou um desenvolvimento local nas regiões. No interior desse país tão gigante e tão diverso e tão distribuído como está os institutos federais. Então, assim, é um papel estratégico de descentralização desses grandes centros urbanos para também levar conhecimento mais fora desses centros urbanos e essa formação técnica também integrada à formação propedêutica, a formação profissional atrelada à formação cidadã. Muito bom. Rafael, nesse terceiro governo Lula, o Instituto foi contemplado com novas unidades. Qual a importância dessa expansão territorial do Instituto para a ciência e tecnologia do nosso estado? Eu sempre gosto, Lodi, de falar um pouquinho o que é o Instituto Federal, né? Porque às vezes a gente tá falando de Instituto Federal, mas as pessoas ainda não sabem qual é a estrutura dessa instituição. Ela vem, no caso do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele vem, né, da Escola Técnica Federal de Química, que depois virou Cefet de Química, e em 2008, né, com a Lei 11.892 do presidente Lula, né, com o ministro Haddad, ele cria a institucionalidade do Instituto Federal. O que ele muda em relação à universidade? Né? A universidade, muitas delas, né, a não ser seus colégios de aplicação, mas muitas delas têm o ensino superior, tem a pós-graduação. O Instituto Federal, além da graduação e da pós-graduação, ele obrigatoriamente também tem a formação técnica. E essa formação técnica, por lei, ela obriga que seja 50% das minhas vagas, minhas ofertas de vagas, sejam na educação profissional de nível médio. Então, esse conceito novo, ele traz uma instituição que se complementa com a universidade. Que a ideia nem é ter competição. Muitas vezes a gente vê umas discussões vazias, falando assim, mas o Instituto Federal vai fazer o mesmo curso que a universidade. Não, a ideia não é fazer. A ideia é potencializar, primeiro, a descentralização das capitais, né, chegar no interior. Isso foi a primeira expansão do governo Lula. O governo Lula criou os institutos federais. De 140 escolas técnicas se transformaram em institutos federais. Estados que não tinham passaram a ter. Os antigos já tinham Cefet, já tinham escolas técnicas, já tinham unidades de ensino descentralizada. Então, assim, já tinha algum movimento, mas alguns estados não tinham. Então, assim, a educação profissional a nível federal chegou a partir do Instituto Federal criado em 2006.
né, 2008, na verdade. 2006 foi o início da discussão, 2008 foi a promulgação da lei. E aí você tem a primeira expansão que dobrou para permitir chegar em todo o Brasil. Segundo momento foi sair das capitais e ir para o interior. Ir para a Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi para a Baixada, foi para Norte-Noroeste, foi para a região serrana, foi para a região sul-fluminense. Então você teve uma expansão. Depois veio o governo da presidente Dilma, que também fez uma expansão, ainda nesse contexto de ocupar espaços que ainda não tinham formação profissional. E agora tem uma retomada dessa expansão pelo governo Lula, né, que a gente chama da expansão, a quarta expansão dos institutos federais, que se você olhar o desenho, também foi para algumas regiões no interior do país, mas também foi dentro das capitais, para espaços, né, para territórios, para favelas, para comunidades que não tinham também essa formação. Então, aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Federal do Rio de Janeiro está com o campus Complexo do Alemão, que era uma demanda muito antiga, anunciada pela presidente Dilma, e que não aconteceu porque mudou o governo federal, mudou a prefeitura do Rio, mudou até o Instituto. Então, as pessoas não continuaram aquela proposta inicial anunciada na expansão da presidente Dilma. Então, o presidente Lula retoma essa expansão. A gente vai para a região de Teresópolis, que ainda não tinha um Instituto Federal, né? A gente faz uma proposta de um legado olímpico com um parque olímpico, então você envolve também a qualidade de vida e a formação para fortalecer o legado olímpico. Então, o parque olímpico, além de ter uma escola, né, o GEL, né, que eles chamam, Isabel Salgado, passa a ter também o Instituto Federal. Então, você tem a formação de ensino básico, depois você tem a formação técnica e a graduação. Todas as outras discussões que a gente tem feito, né, na Cidade de Deus, de fortalecer um espaço na Cidade de Deus, a própria diversidade de áreas. A gente tem uma discussão agora na Leopoldina, na estação da Leopoldina, de fazer um campus na área de arte e cultura. Então, hoje, o Instituto Federal ele tem um papel estratégico para, além de discutir, né, a possibilidade de criar um espaço de novas possibilidades de formação, ele também discute a possibilidade de ir para territórios que até então estão excluídos, né, dessa educação formal, dessa educação federal. E aí a educação profissional acho que ajuda muito isso, a dar uma perspectiva para essas regiões. Mas vamos falar de química agora. Você tem uma trajetória ligada à química ambiental e à inovação tecnológica. Como a ciência pode dialogar melhor com os desafios ambientais e sociais do Rio de Janeiro? Eu falar de química sempre é bom, né? Eu digo que a minha formação inteira foi na área da química, né? E aí, eu vou falar de química, mas eu vou voltar para o Instituto, Lodge. Sabe por quê? Porque eu fiz curso técnico no UFRJ. Eu sou ex-aluno do Instituto Federal, né? Nasci e cresci na Pavuna, no Rio de Janeiro, e estudei em Nilópolis, na unidade nossa de Nilópolis. Fui uma das primeiras turmas do curso técnico. E depois retomei, né, algum tempo depois como professor, e estou já há quase 20 anos no Instituto como docente. Eu digo que essa formação técnica que eu fiz lá no início, né, da minha adolescência foi essencial para eu entender, e a própria experiência de estudar no Instituto Federal me permitiu ver na prática os laboratórios, a ciência. Então eu me encontrei na química como uma ciência que explica praticamente tudo, né? Eu brinco, a gente sempre vê alguém falando assim, não usa isso que tem química. Eu digo ao contrário, usa porque tem química, porque tem ciência por trás disso, porque tem um profissional da química, tem alguém que estudou, que se formou e que fez com que aquela composição para você ser usada, ela tenha a química suficiente para o que você necessita. Então a química me fez caminhar, e aí eu fiz graduação, mestrado, doutorado na área de engenharia química, e hoje reconheço que a química tem essa importância muito essencial de explicar muitos fenômenos da natureza. E aí mescla também um pouco com essa questão do Instituto Federal, porque eu acho que foi naquele momento inicial, e aí isso deve também ser refletido para os nossos estudantes em muitas áreas de formação dele. E aí, nessa trajetória, por ter sido presidente do Conselho Regional de Química, hoje, atualmente, eu sou vice-presidente do Conselho Federal de Química, né? E a gente tem feito uma discussão, principalmente no momento que o Brasil recebe a COP30, né? No momento que você tem, né, que no passado, além dessa expressão, né, não usa porque tem química, no passado a indústria química, o símbolo era uma indústria sendo fumaça. E a gente tem trabalhado para mostrar que esse profissional
precisa se renovar. A discussão das mudanças climáticas, a discussão do papel da sustentabilidade, ele é essencial para esse profissional também. Não é só uma área. E a área ambiental é muito diversa. O direito tem um papel estratégico na área ambiental, a biologia tem um papel estratégico, a farmácia, a engenharia, várias outras profissões. Mas eu acho que a química, essa transformação que a química vem se permitindo fazer, né, de tirar a fumacinha da indústria e mostrar que os processos de produção de ácido sulfúrico, Lodge, eles são os mesmos que 70, 80 anos atrás. Isso precisa ser mudado, porque são processos que muitas vezes geram subprodutos e a gente não fica olhando para isso. E quem vai mudar isso? É o profissional que a gente está formando agora na área da química. É esse profissional com compromisso com a sustentabilidade que vai gerar processos novos, produtos sustentáveis que possam ser renovados, novos materiais. Então, eu acho que a química tem essa resposta. E aí, por ser profissional da química, eu acho que é muito estratégico essa discussão. Eu tive na COP28. Na COP28 em Dubai, eu tive lá, fiz uma palestra no Painel Brasil, falando um pouquinho desse papel desse profissional. E é interessante porque a COP é um momento muito, não só de discussão de governo com governo. Ele tem uma área, né, que é a Green Zone, que eles chamam, que envolve empresas, envolve outras instituições, organizações sociais. Então, assim, a estratégia de trazer para o Brasil a COP30, eu acho que ela vai além de só uma discussão das mudanças climáticas de governo para governo, mas também a sociedade, envolve a sociedade. E eu acho que levar para Belém do Pará, né, não é fácil. As discussões hoje dizendo que não tem que ser lá, eu acho que tem que insistir em ser lá. Os hotéis estão caros, né? Tem toda uma infraestrutura, mas eu acho que tem que ter essa insistência, porque assim, a gente precisa mostrar a realidade da Amazônia, que a Amazônia não é só aquela parte dentro da floresta. Tem pessoas que moram na Amazônia. Tem vida, tem desenvolvimento, tem pobreza. A Amazônia tem pobreza também. Então, eu acho que essa discussão de levar para Belém do Pará, ela provoca também isso. Então, eu espero que seja uma grande discussão, uma importância muito grande para o Brasil estar estrategicamente nessa discussão da COP30. Rafael, o Brasil vive um momento de tensão institucional, com disputas no Congresso. Agora tivemos a rejeição da PEC da blindagem no Senado, pressões externas, um debate acalorado sobre anistia, redução de pena. Como gestor público e educador, como você enxerga o papel das instituições de ensino superior na defesa da democracia? Lodge, sabe o que é curioso? Na semana que aprovou na Câmara a PEC da blindagem, a gente estava fazendo uma marcha de reitores dos institutos federais. A gente estava fazendo essa marcha e a gente planejou com muita antecedência, né? A pauta do Congresso que mudou era para pedir mais investimento no orçamento das instituições de ensino, mais investimento na alimentação dos nossos estudantes. Existem alguns desafios dos institutos federais ainda em ter uma alimentação, uma segurança alimentar para os nossos estudantes. A gente não recebe recurso do Fundeb, a gente não recebe recurso do FNDE na sua plenitude, como a gente poderia receber como estados e municípios. Então, a rede federal, hoje, só para você ter uma ideia, o ministro Camilo abriu um programa dentro da expansão, ele também fez a consolidação. Na consolidação, tem restaurantes, bibliotecas, dos 680 institutos que a gente tem, 450 pediram demandas de restaurante. Ou seja, a rede federal não tem uma alimentação saudável para esse estudante. A gente tem poucos restaurantes. Então, essa expansão, ela precisa acontecer. Então, a gente estava no Congresso, marchando os reitores com estudantes, com os professores, com técnicos, pedindo ampliação do orçamento para o investimento na educação. E a gente foi pego com uma Câmara tumultuada, porque existia uma proposta que eu acho que diverge de tudo que a gente está falando aqui. Que é estar falando desse estudante conseguir não se evadir, desse estudante, a partir de uma política de acesso das cotas, a gente garantir a permanência desse estudante. E aí tu vê um Congresso, né, em vez de estar investindo em educação, investindo em saúde, entendendo a compreensão, ele está discutindo como se blindar, né, como criar ferramentas de enfraquecer a democracia. Então, assim, eu acho que esse papel de formação que a gente faz, ele também fortalece um cidadão crítico que vai entender o contexto, e aí por isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais para o orçamento maior das instituições federais. As pessoas acham que às vezes o reitor fica falando que precisa de mais orçamento para quê? Porque a gente tem feito investimento.
Nosso instituto, de 16 mil estudantes, a gente foi para 23 mil estudantes. A gente construiu espaços. Hoje eu tenho campus que não consegue crescer mais porque completou o seu espaço físico. Então a gente precisa de consolidação das unidades existentes. Não é criar uma unidade nova e deixar lá. A gente precisa cada vez mais investir, fazer novos laboratórios, fazer projetos de pesquisa e de extensão. Então eu acho que essa é a resposta que a universidade, né, que a instituição de ensino dá. A gente precisa investir em pesquisa, a gente precisa entender que recurso no orçamento dessas instituições não é um gasto, é um investimento necessário para o desenvolvimento do nosso país. Para encerrar, Rafael, qual é a sua expectativa com relação ao futuro da educação pública no Brasil? Bom, primeiro que rápido. Tava tão bom conversar aqui. Fico falando. muito feliz de poder participar. Eu acho que educação, às vezes as pessoas falarem de educação, as pessoas levam muito para o lado do romantismo. E não é. Educação realmente transforma as pessoas que vão transformar esse mundo. Paulo Freire já dizia isso e é parte desse princípio, sim. Né? Quando você não tem acessos, não tem oportunidades, né, que você não tem a possibilidade de ampliar o seu conhecimento, você se limita a aceitar, você se limita a não ver os seus direitos, não reconhecer os seus deveres e as possibilidades que você tem a partir dos deveres, gerar esses direitos. Então, eu acho que assim, a educação tem um papel muito estratégico de tentar fazer com que essa coisa das redes sociais, né, que cada vez mais as pessoas se isolam, né, as pessoas se ofendem, as pessoas não olham no olho, né, olho a olho para dizer, para entender o outro. Eu acho que a educação ela vai pelo caminho contrário a esse movimento que existe hoje de descrédito, de isolamento, de falta de sociabilidade das pessoas. Então, eu acredito muito do poder transformador da educação. Acho que a gente precisa cada vez mais pensar estratégias, não só de investimento na educação, mas também de qualidade desse investimento. Né? Investir em redes estaduais também que se fortaleçam. Não adianta só você ter um Instituto Federal de qualidade e você ter uma rede estadual que não consegue se manter. Né? Você precisa ter gestores sérios atuando no âmbito do Estado, no sentido de educadores que possam compreender o papel da sala de aula, o papel, né, da ciência, da tecnologia. E eu acho que esse é o caminho. Assim, é difícil, mas eu acho que tem uma perspectiva da gente cada vez mais avançar para gerar uma educação que possa realmente provocar as pessoas, né? Uma formação cidadã que a gente fala. Né? Não basta só formar o apertador de botão, né? de parafuso. A gente precisa formar um apertador de parafuso que ele saiba e reconheça o papel social dele, o quanto aquela prática ali ele pode transformar. Então, acho que seja os institutos federais, sejam as universidades, e as escolas de ensino fundamental mesmo, né? Elas têm um papel estratégico aí de garantir que a gente possa fazer novos cidadãos aí mais responsáveis e mais sabendo o seu papel, o seu lugar e como transformar aí o mundo. Magnífico reitor Rafael Almada. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Eu sou Ricardo Lodge e te espero na próxima edição do Ciência para o Rio. Até lá!